Bom dia, boa tarde, gente. Bem-vindos a mais um encontro de estudos humanistas. Hoje nós não estamos contando com a participação do Fernando, porque ele está com uma reunião justamente da reitoria para tratar de assuntos da extensão, mas continuaremos com o nosso processo juntos. Hoje vamos discutir a aula do dia 5 de março de 1955, sendo a divisão entre a Jéssica, que vai fazer a primeira parte, e eu, que vou facilitar a segunda. Jéssica, talvez a sua. Olá, pessoal, boa tarde. Essa foi uma aula bastante instigadora, assim, pelo menos da parte que eu fiquei responsável. E ele começa o texto fazendo uma repescagem do que foi a última aula, né? Quando ele vai falar sobre essa penitência analítica que a igreja vai impor sobre o corpo que deseja e que sente prazer. E como uma tarefa de controlar as almas, né? Então a igreja ela vai exercer esse papel e mais para frente ele vai exemplificar outras instituições, né? Essas superestruturas que depois o Foucault ele vai trabalhar em Vigiar e Punir, né? Em sua obra futura. Então ele fala sobre essas tecnologias cristãs do governo dos indivíduos, mas que depois ele vai falar também que essa é só uma abordagem, essa é só uma maneira de ver o corpo e entender essa questão da masturbação. Então, essa tecnologia cristã, ela vai na direção da consciência, na forma tridentina e católica, isso no século XVII e XVIII. Então, ele vai expor, tinha-se tentado controlar os efeitos dessa carne compulsiva, então a igreja ela combate por meio dessa ideia do corpo que deseja e do prazer, entendendo esse corpo como algo compulsivo, desse corpo de movimento, de agitação e de prazer, e isso por diferentes meios, tanto nos estabelecimentos de ensino, como nos seminários, nos internatos, nas escolas e nos colégios. Então, vê-se que esse meio de conter esse corpo, essa carne compulsiva, ela vai não só se limitar à igreja, né, mas também vai ter espaço em outros estabelecimentos, como ele cita aqui, os internatos, as escolas, os colégios, sobretudo os com fundamento religioso, né, católico. Aí o objetivo desse texto, então ele faz essa introdução, aí depois ele vai explicitar o objetivo do texto, né, o que ele vai focar nessa aula. Agora eu gostaria de procurar caracterizar a evolução desse controle da sexualidade no interior dos estabelecimentos de formação, né, no contexto das escolas cristãs, sobretudo a católica no século 17 e 18. Então, esse é o objetivo da aula do dia 5 de março. Essa intervenção nessas outras instituições, nesses outros estabelecimentos, do controle da sexualidade, ele vai se dar por meio da contenção da voz. Então, isso é explícito, né? Você vai combater essa sexualidade, mas também de um modo implícito, na organização das salas de aula, na ocupação e na busca por ocupar espaços de fundo da sala, né? Então, os que sentavam mais à frente, por exemplo, eram os que comungavam, né? Que eram os preferidos dos professores, porque comungavam com a ideologia empregada ali. Então, a própria disposição da sala de aula, das cadeiras, dos refeitórios, a própria disposição dos setores da escola,
como, por exemplo, a secretaria, a direção, os banheiros, a sala da coordenação, próximas dos banheiros, as salas, os corredores, tudo isso era pensado para manter essa ideologia de contenção e controle da sexualidade. Por meio de metáforas, né, ao mesmo tempo procura introduzir uma regra. Então, esse meio que não é tão explícito, ele é feito de maneira de metáforas, de organização, de disposição das coisas que ao longo do tempo são normalizadas, mas que em sua origem têm esse propósito. Os dispositivos materiais devem tornar inútil toda essa conversa incandescente que a técnica cristã pós-tridentina instituíra no século 17 e 18. A direção das almas poderá se tornar tanto mais alusiva, por conseguinte, tanto mais silenciosa, quanto mais vigoroso o policiamento do corpo. Então, quanto mais vigiar, maior a chance, né, o êxito do controle da sexualidade. O que me lembrou, por exemplo, um texto futuro de Foucault também, que é o panótipo, né, o constante policiamento, o constante vigiar, né. Fala no mínimo possível, mas tudo na disposição dos lugares, das coisas, designa os perigos desse corpo do prazer. Dizer dele o menos possível, só que tudo fala dele. Então, assim, combate-se a sexualidade, né? Tem esse controle a fim de apagar, de calar, mas ao mesmo tempo fala-se dele através das metáforas, das disposições das coisas, porque a todo tempo esse corpo ele está vivo na preocupação de quem quer o controlar. Então ele é apagado, mas ele é vivo na intenção e na disposição das coisas. Aí Foucault ele vai trazer que toda essa questão ela vai ganhar abrangência, né? Falar sobre a masturbação, ela vai vir a vulgo novamente, surge um barulho de fanfarras, começa uma súbita e ruidosa tagarelice que não vai cessar por mais de um século. Isso na Inglaterra e na Alemanha. Posteriormente, sendo popularizada na França. Só contextualizando o contexto histórico dessas produções, que ele vai falar o impacto de agora em diante na aula, o contexto histórico é o período iluminista. Então, assim, só para contextualizar, o período iluminista ele busca exatamente esse rompimento com essa crença religiosa, né, de atribuir a religião, é porque Deus quis e etc., mas pautando as produções científicas em provas, em fatos, etc. Pelo menos supostamente, na teoria, seria isso. Mas vamos ver que na prática vai se desenrolar de outra forma. Ele vai citar muito Tissot, eu não sei se eu estou falando certo. Então ele vai falar que a direção da consciência na forma tridentina e católica, ela, por um tempo, ela não foi uma realidade onde a escola ela era palco para outras formas de pensamento. Muito pelo contrário, por um tempo, as duas comungavam, como já foi dito anteriormente, que o poder ali ideológico da igreja ele se estendia a outros estabelecimentos. Só depois que essas discussões começaram a tomar proporção, que a reflexão foi começar a acontecer de maneira mais significativa, a problematizar isso, né? Mas vê-se que as produções, até então, elas colaboravam. Produções, teoricamente, científicas, colaboravam para essa ideologia de controle da sexualidade. Rapidamente, depois da publicação na França do livro de Tissot, o problema, o discurso, o imenso relatório sobre a masturbação começa e não para por todo um século. Surge, então, bruscamente, em meados do século XVIII, uma floração de textos
de livros, mas também de prospectos, de panfletos, sobre os quais é bom fazer duas observações. Aí o primeiro ponto que ele vai falar sobre essas produções que ainda colaboram para esse controle da sexualidade é que surge um novo discurso sobre a masturbação. Apesar de ser novo, ele vai colaborar com o ideal antigo, mas esse novo ele vai trazer a ideia de masturbação diferente do discurso da carne, pregado pela igreja até então, e também diferente do que se entende como psicologia sexual ou psicopatologia sexual. Só um parêntese que eu achei bastante interessante assim, na leitura, que me deu curiosidade de conhecer um pouco mais quem foi Tissot. Ele era um médico suíço e ele foi um dos colaboradores para fomentar aí as ideias das consequências fatais da masturbação. Inclusive, ele é o autor da ideia de desperdício de sêmen, nesse contexto de masturbação. A produção de ciência, ela servia, então, para afirmar preceitos religiosos e aterrorizar, atribuindo doenças à prática da masturbação. Então, esse novo discurso de masturbação que vai surgir no século XVIII, né, nesse ideário iluminista e pautado na ciência, ele vai se diferenciar da carne, porque ele não leva em consideração termos como desejo, paixão, e não convém usar esses termos, ele não se usa disso, ele não usa desse discurso da carne, e ele se diferencia da psicologia social ou psicopatologia sexual, porque ele não há uma referência clara à sexualidade, há uma referência sutil, mas ele não faz uma alusão à teoria por si, mas uma visão mais geral. Então, ele não se identifica com a mesma base teórica da psicologia sexual. Então, assim, portanto, o que é visado nessa literatura é a masturbação mesma, de certo modo destacada, se não totalmente despojada do seu contexto sexual. É a masturbação em sua especificidade. Então, nesse contexto, estamos numa espécie de região, não ouso dizer intermediária, mas perfeitamente diferente do discurso da carne, pregado sobretudo pela igreja, e da psicopatologia sexual. Esse é o primeiro ponto. Então, uma coisa que difere é isso: tem um novo discurso da masturbação centrada nela mesma, né, em sua especificidade. O segundo ponto que ele elenca desse novo cenário do século XVIII fala quanto ao discurso sobre a masturbação. Ele vai adquirir uma forma muito menos. Ele vai ter uma forma menos de análise científica e mais na forma de campanha. Então, assim, menos, embora tenha, né, um referencial científico, pelo menos que eles entendem como científico, né, porque é totalmente enviesado, mas ela vai se pôr, ela vai se colocar, vai ganhar repercussão pelas campanhas que elas vão promover, que ele vai falar mais à frente depois, sendo o foco dessas campanhas os pais, mas também as crianças e adolescentes. Aí o Foucault ele dá sempre muitos exemplos, né? Eu vejo na facilitação dos outros colegas que eles sempre citam alguns exemplos e aqui não foi diferente. Então ele dá um exemplo de um livro famoso francês que não tem um título, mas contém ilustrações, páginas em que são analisadas todas as consequências desastrosas da masturbação, né? E aí eu pedi o Guilherme para projetar, porque como eu estou pelo celular, então eu não consigo. Aí você consegue projetar para a gente, só para ilustrar aqui do que o Foucault está falando. Então ele vai trazer essa. Pode. Se você quiser ler para mim, fica melhor, porque eu não estou conseguindo ver grande nessa primeira imagem o que fala a legenda embaixo. Guilherme.
Estranho aqui, eu coloquei para ele coloquei pra ele em tela cheia, mas ele não compartilhou em tela cheia. Ah, sim. Mas você Agora, consegue. velho, Mas dá peraí. para ver a imagem? Assim, dá para o pessoal visualizar, assim, mais ou menos, como eram feitas as imagens? Gente, tá projetando de novo ou não? Eita, correu um erro. Ah, então eu vou falando enquanto isso que você tenta, pode ser? Pode ser. É mais para uso de curiosidade, porque eu achei interessante, achei esse material na internet e eu achei legal, assim, para a gente. Ó, a primeira imagem é de um rapaz bonito, né? Pelo menos é o que fala embaixo, não é, Guilherme? Uhum. Isso. Aí pode passar a próxima. Era um rapaz bonito, cabeludo. A esperança de sua mãe. Aí você lê pra gente as legendas, Então, conforme a imagem. ele era um jovem bonito, a esperança de sua mãe. Ele se corrompeu e seu crime o fez envelhecer antes do tempo. Suas costas se curvaram. Um fogo devorador queima suas entranhas e ele sente dores horríveis no estômago. Ele não pode mais andar, suas pernas cederam. Seu peito está queimando, ele torce com sangue. Ele tem fome e quer comer, mas nenhum alimento fica em seu estômago. Veja, seus olhos tão puros, tão brilhantes. O brilho desapareceu. Uma faixa de sangue envolve seus olhos. Sonhos terríveis perturbam seu sono e ele não consegue dormir. Seus dentes apodrecem e caem. Seus cabelos, antes tão bonitos como se de um velho, e tão cedo já está. Seus cabelos, antes tão bonitos, caem como de um velho, e tão cedo já está ficando careca. Seu peito está dobrando, ele vomita sangue. Todo o seu corpo está coberto por musculas. É uma visão horrível. Uma lenta febre o consome. Ele emagrece e seu corpo queima. Seu corpo enrijece, seus membros param de se mexer. Ele delira, paralisa diante da morte que se aproxima. Aos 17 anos, ele morre com tormentos horríveis. Muito obrigada, Guilherme. Então, assim, eu acho que é bem forte, né, assim, as ilustrações, porque tem de fato esse objetivo, né, de chocar, porque o público-alvo são os pais, né, que são os responsáveis pelas crianças e de quem eles, eles devem e devotam amor, né? Então vejam essas imagens, o que não provocaria nos pais, né, zelosos por seus filhos. E também as crianças e os adolescentes. Então, crianças e adolescentes, processo de desenvolvimento. Vendo essas imagens, né, o frenesi que não causa no imaginário delas, né, e a perturbação. Então, essas campanhas anti-masturbatórias, como ele vai usar o termo, elas, elas, essas campanhas, elas comportam igualmente instituições destinadas à cura ou ao tratamento dos masturbadores, prospectos de remédios, anúncios de médicos que prometem às famílias curar seus filhos desse vício, caso esse já tenha sido acometido por esse pecado. Então, veja, essa campanha, ela vai promover um certo tipo de ideal de serviço, né? Então, havendo exemplos, por exemplo, de hospitais específicos, ou instituições que se pautavam na premissa de que ali ninguém se masturbava. Então, assim, isso entra no ideário social de uma maneira crucial.
verdadeiramente, né, essas campanhas, elas vão se posicionar como uma espécie de cruzada. Uma cruzada, né, que o Foucault vai chamar de antimasturbatória. Aí ele traz uma série de exemplos que eu não vou citar todos, porque senão vai corromper o tempo, e a gente vai dividir a fala com o Guilherme. Então, prosseguindo a discussão, ele vai levantar uma série de fatores para tentar explicar isso, né? Explicar como se deu esse fenômeno, né? Como um problema no âmago do século XVIII. Então, o século XVIII, marcado pelo período iluminista, como que a masturbação vai se tornar um problema? Aí ele vai evocar um esquema explicativo de Van Ussel, não sei se eu estou falando certo, se não, me desculpem, que ele vai atribuir essa preocupação à seguinte ideia. No momento em que se desenvolve a sociedade capitalista, o corpo, que era até então um órgão do prazer, se torna e deve se tornar um instrumento de desempenho. Desempenho esse necessário às próprias exigências da produção. Então, vai haver uma cisão, né? Uma cesura no corpo, que é reprimido como órgão de prazer, e, ao contrário, ele é codificado, adestrado como instrumento de produção, como instrumento de desempenho. Aí, o Foucault ele vai partir daí, mas ele vai dizer que essa ideia, para ele, soa como um incômodo, porque ele entende que é muito geral. Então, ele vai tentar analisar para achar outros meios de entender isso, né? De um lado, certo número de ideias abarcadas por Van Ussel vão fazer sentido, mas numa análise como essa, com o emprego de séries de conceitos que são ao mesmo tempo psicológicos e negativos, isso gera incômodo nele. Então ele vai falar que ele vai se incomodar exatamente porque, de um lado, certo número de noções que podem talvez valer numa análise psicológica ou psicanalítica, mas que, ao meu ver, não podem explicar a mecânica de um processo histórico, e de outro, conceitos negativos, que vão de encontro ali, vão em contraponto a uma aceitação social. Por que aquilo teve um efeito tão positivo e constituinte no interior da sociedade naquele período histórico, se era algo negativo? Então, ele se incomoda por causa disso, por causa dessa pegada psicológica e negativa. Então, ele vai tentar, ao modo dele, né, diante do que ele entende, tentar explicar isso daí. Como primeiro ponto, ele vai levantar uma série de questionamentos, como, por exemplo, por que se trata da masturbação, precisamente, e não da atividade sexual em geral? Por que a masturbação especificamente virou um problema e não o sexo geral? E se era o corpo de prazer que se queria, de fato, reprimir ou recalcar, por que se exaltou e se salientou assim apenas a masturbação, em vez de questionar a sexualidade em sua forma mais geral? Esse foi o primeiro ponto que ele né, de incômodo dele. Por outro lado, ele fala que, igualmente curioso, que essa cruzada anti-masturbatória se volte de forma privilegiada para as crianças, em todo caso para os adolescentes, e não para as pessoas que trabalham, né, que era a ideia do Van Ussel. Melhor ainda, trata-se essencialmente de uma cruzada que diz respeito às crianças e aos adolescentes burgueses. Então, tem um recorte social, né? Tem um público-alvo, né? Essas campanhas antimasturbatórias. Então, isso vai gerar uma série de questionamentos que ele vai tentar, ele vai buscar, ele não vai prometer nada, né? Ele mesmo fala isso, mas ele vai tentar explicar, ou pelo menos discutir. Seria necessário, para isso, retomar não exatamente os temas dessa campanha, mas antes a tática, ou os diferentes temas da campanha da Cruzada como indicadores de tática.
Então, ele vai analisar a tática para entender por que isso virou um problema no século XVIII. Por que a masturbação virou um problema no século XVIII. A primeira coisa que ele vai analisar é essa culpabilização das crianças, né, e dos adolescentes. Não é como uma vida adulta, perdida e depravada e de vícios que se ameaçam as crianças. Mas sim, trata-se tanto de uma... Não se trata, né, de uma moralização, mas antes de uma somatização, de uma patologização. Então, ele vai falar que essa culpa, né, esse foco nas crianças, sobretudo as crianças e adolescentes burgueses, isso vai se dar não pelo viés moral, né, enfim, mas por uma somatização que vai dar origem, ou pelo menos assim vão entregar, né, a causas, origens de doenças. Então, doenças conhecidas, já escritas e entendidas, elas também vão ser colocadas como possíveis doenças oriundas de um comportamento sexual, né, masturbatório. Então, se você se masturbou mesmo na infância e você desenvolveu uma doença ao longo do tempo, entende-se que teve correlação, porque uma vez você se masturbou na infância. E essa somatização, né, que vai dar origem a uma patologização, ela vai se dar de três formas diferentes. A primeira forma, pela fabulação das doenças totais, que é quando, sobretudo esses três pontos, eles vão ser protagonizados pelo corpo médico. Então, assim, o primeiro, nós temos o que ele vai chamar de ficção, né? Ou depois ele vai chamar de fabulação, que é uma fábula, que é aquela coisa inventada mesmo, da doença total. Todos os sintomas da doença vêm se sobrepor no corpo descarnado e devastado do jovem masturbador, igual a imagem, a historinha que a gente acabou de ver ali. Ele vai se definhando, né? Ele vai ali caminhando para a morte. Inclusive, para uso de curiosidade, que ele sempre traz exemplos, ele vai falar que essa fábula, né, que parece que a gente entende como algo criado, né, ela vai estar materializada em dicionários de medicina, inclusive no início do século XIX. Então, ela vai se tornar algo base, né, um dicionário de uma ação médica que é, na verdade, pautada em uma fábula, em uma criação. O segundo ponto que ele traz é a masturbação como causa de doenças. A masturbação como causa de doenças é exatamente isso, vai atribuir a doenças já existentes uma origem em um comportamento, pode ser antigo, mas não importa, ou um comportamento atual de masturbação. E eu entendi pela leitura, então se alguém entendeu diferente, por favor, contribua, que essa prática não só ela fomenta o surgimento e a piora do quadro clínico desse indivíduo, mas também se ele já fez no passado e não faz mais, e se ele faz hoje e parou, essas doenças elas podem surgir ou se agravar pela ausência desse vício, como se fosse uma abstinência. Então, a pessoa que teve contato ali, que colocou a mão nos órgãos, ela já está condenada de todas as formas. Aí ele vai dar vários exemplos de doenças que antes foram atribuídas à masturbação, mas ele vai dar foco, aí para não gastar muito do tempo, ele vai dar foco à tísica, que é um termo usado anteriormente, que já está em desuso, mas que nada mais é do que a compulsão. Então, a compulsão, ela tem esse viés do segredo, né? De onde surgiu essa compulsão? De onde veio esse comportamento? Então, ele, como tem esse segredo, é facilmente encaixado nos ideais de perseguição de controle da sexualidade. Porque se tem esse segredo, não é algo entendível, né? Não é algo claro, não tem uma origem clara. Então, a gente tem como colocar ali facilmente que é por causa que a pessoa se masturbou no passado, se masturba hoje ou deixou de se masturbar e está em abstinência.
Então, inclusive, a masturbação ela vai ser usada pelos alienistas no passado como origem da loucura. Ora, ela aparece como a causa dessa espécie de doença fabulosa e total, ora, ao contrário, ela é cuidadosamente repartida na origem das doenças para diferenciar as doenças. E num terceiro ponto que ele vai atribuir aí é quanto à temática hipocondríaca dos efeitos da masturbação, que aí vai dar origem a um gênio literário, que são relatos fictícios, né, elaborados, inclusive, esse autor, o que a gente estava falando no começo, o Tissot, ele mesmo ele é acusado, né, aqui no texto, de ter criado um desses gêneros, mas esse gênero nada mais é que relatos de uma pessoa doente, ali acamada, à beira da morte, onde ela fala, olha onde eu cheguei, olha o meu estado. Aí ele traz até um exemplo, né? Esse costume me jogou na mais terrível situação, não tenho a menor esperança de conservar mais alguns anos de vida. Aí a pessoa vai escrever e atribuir né, ao definhar do corpo, aquele, igual a gente viu ali no exemplo, na ilustração, ao ato de se masturbar. Então, isso também vai fomentar o ideário dessa campanha anti-masturbatória. Logo, de um lado, a fabulação científica da doença total, em um segundo lugar, a codificação etiológica da masturbação, e, por fim, a organização sobre o comando e a conduta dos próprios médicos de uma espécie de temática hipocondríaca da somatização dos efeitos da masturbação. Então, a gente vê três pontos que vão sustentar essa campanha anti-masturbatória. A masturbação, por obra e injunção dos próprios médicos, está se instalando como uma espécie de origem difusa, geral, poliforma, que permite referir a masturbação a um inúmero efeito, né? Vai ter relação com inúmeras doenças e por um tempo indefinido. Então, como já foi dito, né? Se você fez no passado, não importa. Se você fez, você já está condenado. A masturbação está se tornando a causa e a causalidade universal de todas as doenças. Em outras palavras, na mesma época em que a anatomia patológica estava identificando no corpo uma causalidade lesional que ia fundar a grande medicina clínica e a positiva do século XIX, nessa época, né, no fim do século XVIII, início do século XIX, desenvolvia-se toda uma campanha antimasturbatória que fazia surgir no domínio da sexualidade, mais precisamente no domínio do autoerotismo e da masturbação, sua causalidade médica, outra causalidade patogênica, que desempenha um papel ao mesmo tempo supletivo e condicional. Então, você vê, enquanto a medicina clínica ela era, né, criada, em contraponto, né, em paralelo, era firmado e acontecia, por intermédio e por apoio dos médicos, essa popularização das campanhas antimasturbatórias. A sexualidade vai permitir explicar tudo o que de outro modo não é explicável. E também uma causalidade adicional, já que sobrepõe a causas visíveis e identificáveis do corpo, uma espécie de origem histórica, uma responsabilidade do próprio doente por sua doença. Então, aqui, independente de você ter desenvolvido uma doença, sei lá, por um vírus, por uma bactéria, por algo que já tenha entendimento da origem, esse agravamento também vai ser explicado, sobretudo quando não tem explicação, por você ter algum dia ou nesse momento se tocado, né, se masturbado. Então, você, o doente, ele é culpabilizado. Só que aí a gente volta lá para o público-alvo, que eram as crianças e adolescentes burgueses. Como que você vai culpar uma criança, né? Então, ele faz esse questionamento. Quem será o responsável nesse caso?
entendeu? Vai culpar uma criança? Aí ele vai entrar nesse mérito, que ele vai adiantando aqui, né, para não tomar mais o tempo, ele vai dar essa culpa, né, ele vai mostrar essa culpa primeiro aos criados, que são, né, as pessoas que têm maior contato, então vai passar essa responsabilidade para o adulto. Então, se a criança faz isso, é porque tem um exemplo ou uma ausência. Então, o exemplo ele vem dos criados, ele vai dar uma série de exemplos, como, por exemplo, a criada, porque ela é criada, ela tem aquela função exclusiva, então ela tem essa abstinência sexual, então ela vai procurar na criança, entendeu? Suprir essa necessidade dela. Então, vai culpar os criados nesse sentido, ou ainda na ama de leite, que é ela que fomenta ali o desejo sexual na criança. Aí depois, que também é um objetivo da campanha antimasturbatória, vem a culpa aos pais, porque um dos objetivos, em última instância, a culpa aos pais, é porque os pais não querem cuidar diretamente dos filhos, que esses incidentes podem se reproduzir. É a ausência do cuidado, é a desatenção, é a preguiça, é o desejo de tranquilidade deles, que finalmente está envolvido na masturbação das crianças. Afinal de contas, era só os pais estarem presentes e abrirem os olhos. Então fica evidente que traz muito para mim, pelo menos, que foi uma obra que eu li 2 capítulos recentemente, o Corpus Dóceis e o Panótipo, o vigiar e punir. Então, o tempo todo você tem que estar vigiando aquele ser, porque ele não nasce com maldade, como está no texto. Ele não nasce se tocando. É pelo tempo ocioso que aquela criança vai ter e por falta de atenção e de cuidado dos adultos, que podem ser eles exemplos de pessoas corrompidas pela masturbação, né, que vai induzir essa criança, ou pode ser culpa deles também por causa dessa falta de atenção, porque ele não está de olho. Porque se ele tivesse de olho, a criança não faria isso. Se ele tivesse de olho, a criança não estaria ali sem nada para fazer e colocaria a mãozinha nos órgãos. Então, bom, um terceiro ponto, e para finalizar aqui, um terceiro ponto importante, então, dessa campanha, linkada a essa questão dos pais, é exatamente isso, a busca por uma nova configuração familiar, sobretudo a pautada numa maior presença e controle dos pais sobre os corpos dos filhos. E encerro a minha participação, porque daqui em diante é o Guilherme que vai nos ajudar. Bom, Jéssica, muito obrigado pela sua participação. Eu vou fazer minha contribuição em tipo 3 minutos. Bom, eu acho Desculpa, né? Eu tomei muito tempo, desculpa. não tem problema, não. A segunda parte é meio simples, né? Tá A bom. meu ver, continuando a partir de onde, Jéssica, eu acho interessante nós trocarmos no quanto o mecanismo da vigília ele é bipartido. Você disciplina a criança pela vigília dos pais e você disciplina os pais a vigiarem a criança. Você tem aí um dispositivo que você, através da vigília da sexualidade da criança, você está disciplinando a família como um todo. Você está criando a criança dócil ao pai e os pais dóceis à medicina. Nesse sentido, você tem a formação do núcleo familiar, como nós conhecemos hoje em dia: pai, mãe, criança. Você tira os empregados, tira a família suplementar, você focaliza nesse núcleo que está sob o poder da medicina, eventualmente sob o poder do Estado. Você tem ali a célula perfeita para o controle social. Né? Nesse sentido, a masturbação foi apenas uma desculpa para a exerção desse poder. Nisso, nós podemos, então, afastar isso, né, extrapolar, por exemplo, para a guerra contra as drogas. A droga em si não tem muita coisa a ver com o problema das pessoas, mas todo um mecanismo que se junta ao redor das drogas, né, se cria um corpo disciplinar, político, prisional, jurídico, que permite a organização do Estado. Nossa, o cara fumou a maconha, bora cair em cima dele, né? Tem que
mandar para a clínica, tem que fazer intervenção, tem que atacar as pessoas que moram na comunidade que tá ali, que tem a distribuição disso, e é ilegal, e não pode. Mas quando começa a ter uma pressão econômica para que se regularize essa coisa, vai diminuir. Na medicina, a maconha pode ser medicinal agora, né? Podemos liberar para o medicinal, mas não para o uso, o porte, né? O uso recreativo, porque aí já é demais, né? Nós já vamos estar mexendo no poder das milícias. Muito interessante, né? Nisso nós podemos, então, ao que me parece, é enxergar apenas isso como uma, uma extensão do controle das instâncias, né? Mesmo nós temos a igreja. A partir do momento que a igreja não dá conta, nós temos o poder médico. O poder médico, ele coopta o poder parental. O poder parental, ele é cooptado pelo Estado. Então, dessa maneira, tudo isso são uma série de intervenções em doenças e populações que podem ou não ter bases científicas, mas que são utilizadas para o controle populacional. Nesse sentido, me parece muito interessante, por exemplo, a gente pegar o discurso sobre o suicídio hoje. O que se constrói sobre o suicídio? Você tem que vigiar a pessoa, você tem que estar atento a todos os sinais que ela pode não ou não dar, né? Você tem que ver se ela está apegada às coisas dela, né? Se ela não está, se de repente ela não fica triste demais, não começa a se desfazer das coisas, né? Como que está a lida dela? Mas ao mesmo tempo não se considera que tempo hábil se tem para vigiar essas pessoas, né? Então você terceiriza isso para a família, dependendo da família, a mãe e o pai não vê a criança o dia inteiro. Só vê a criança na hora do jantar, e olha lá, tem jornada dupla, tripla. O que eu não sei se te aguçou isso também, mas o sofrimento em maior parte das mães, né? A aflição quando o filho tem um vício, ou ele tem, né, esse autolesão, né? A culpa das mães, essa responsabilidade, a origem dessa responsabilidade. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, essa culpa, esse sentimento de culpa tão presente nos discursos, sobretudo das mães, né? Que são as pessoas socialmente responsáveis pela criação dos filhos. Aí você vê esse recorte de gênero também, né? Mas essa culpa, ela tem uma origem, né? E eu entendo também que esse ideário, essa campanha anti-masturbatória, ela tem como objetivo reconfigurar a família, porque uma vez empregado, se você for implementar alguma coisa, você pode ser despedido, não vai ser tão efetivo. Tem que ir na raiz da ordem. A raiz da ordem vem dos chefes, dos pais. Então, se a gente tira de cenário esse intermediário entre o pai e o filho, a gente tem uma interlocução muito mais direta do que da ideologia, né? Eu acho que pode ser uma reflexão também do porquê tirar os colaboradores ali da época, né? Colaboradores entre muitas aspas, né? Do contexto familiar para poder a ideologia se impregnar de uma maneira mais efetiva. Pelo menos foi o que eu entendi. Sim, é por esse lado mesmo. Você diminui, restringe esqueci a palavra, o conteúdo elementar da coisa, você diminui o número de pessoas para se formarem núcleos mais específicos, né? Nesse sentido, você já não está lidando, por exemplo, com uma família estendida, você está lidando com a família célula, usando a palavra do Foucault, né? E esses empregados, eles vão formar a família célula dele, outro núcleo. Você vai, cada um no seu quadrado, assim, fazendo piadinha, né? Aí você passa a controlar o quadrado, tanto que a entidade família, ela se autonomiza. O que a gente não faz em torno da família hoje em dia, né? A família é a unidade econômica básica, social básica, né? Nós temos, por exemplo, saúde da família, gente, que coisa mais estranha, né? A saúde da família que é focada na mulher que tem o objetivo de cuidar da família. Ok? Né? Se não tem família, fica como? Não tem uma visão de um grupo maior estatal, né? Porque tem que ter ver na família.
intervir minimamente ainda, né? Porque o Estado ele não abre muito, ele ainda não dá lá tanto apoio. No caso, você também vai ter uma responsabilização da família pelo próprio adoecimento. A família que não vai correr atrás dos recursos disponíveis para o Estado, são recursos que o Estado dá ainda também muito pouco. A gente está lá contabilizando, forçando as pessoas. E nisso, né, é muito interessante porque o que vai gerar isso é realmente os corpos dóceis, todo esse processo. Você vai ter um corpo que vai estar primado para cair no sistema educacional e aí vai tornar força de trabalho. Nós vamos, então, ter uma máquina de geração de trabalhadores. Né? O Foucault não tem nenhuma inclinação em fazer uma análise do trabalho, que é muito estranho. Né? O Vigiar e Fornir poderia muito bem ser um livro não sobre Bakhtiar, mas sobre o trabalho. Não acho que ele compartilha com ideais de uma revolução social, mas é exatamente a mesma coisa. Né? Você vigiar constantemente ao ponto que a própria vigilância não é mais necessária. Você passa a se vigiar, você passa a se tornar um produtor da reprodução da disciplina. E acho que é isso. Gente, estamos abertos para discussões. Boa tarde. Eu sinto que nesse capítulo tem uma preocupação maior com o futuro da opção, da orientação daquele ser, né? Ou seja, é uma preocupação se aquela criança pode vir a se tornar um homossexual, porque o Estado ele está ciente que todos os aparelhos repressivos dele fazem com que a educação sexual ou o contato sexual não seja propenso a que ele tenha contato com tais ações masturbatórias. E aí entra a preocupação, porque a única alternativa, né, de proximidade a isso é o outro do mesmo sexo. Né? A proximidade do campo de curiosidade, do campo de descoberta e do campo o termo do instrumento de desempenho. Né? Então, eu consigo entender muito mais como uma preocupação, né? Enquanto o ser se tornar homossexual, já que a primeira experiência que teve provavelmente vai ter a ver com o sexo mais próximo dele, né? Ou seja, aquele que o Estado criou de maneira repressiva. Eu acho que o debate familiar ele ainda vai trazer um pouco mais à frente do próprio texto, e acho que é um bom acerto, né, essa discussão dentro do vigiar e punir. Mas o meu recorte é nesse. Sim. Gerou incômodo em alguém, assim, o foco do objetivo não ser somente a família, mas a criança e o adolescente burguês? Sim, porque o cerne da questão médica é o adoecimento do corpo e, posteriormente, a morte, né? Que é aquele corpo que desfalece e morre. Então, o corpo burguês, obviamente, vai ter mais valor do que um corpo trabalhador, né? Ainda que esse seja a ideia ali que parte, né, ali da ideia do trabalho e tudo mais. Então, por mais que o Foucault ele não faça um recorte
de classe trabalhadora, no caso, mas faz um recorte de classe no sentido de diferenciar, né? O foco das campanhas, eles não eram todas as crianças e adolescentes, não eram todos os pais, entendeu? Porque os pais, os filhos de pessoas trabalhadoras, pessoas pobres, poderiam morrer, né? Poderiam se corromper e morrer, porque uma vez que você se masturbasse, você já estava corrompido. Então, que mais que morresse mesmo, e que se fizesse o que tivesse que ser feito para que esse grupo não se, né, não aumentasse e tudo mais, toda essa questão higienista, né? Então, você vê que isso está presente também, esse recorte, por mais que não seja o foco, mas está presente também o recorte social. Pelo menos eu consigo interpretar dessa forma, né? Eu não sei, mas eu acho que seria interessante a gente pensar, né, uma certa diferença entre burguesia e aristocracia. Eu acho que quando ele fala burguesia, nesse sentido, ele está falando das pessoas que já estão no campo urbano. Não seria pessoas que socialmente elas têm ocupam uma certa hierarquia acima das pessoas trabalhadoras? Sim, mas eu acho que no caso que ele está falando, a gente já está falando, por exemplo, de o que a gente falaria hoje em dia de um trabalhador de classe média. Sabe, aquele que tem um negócio. Não um trabalhador no sentido proletário que faz trabalho braçal. Mas sim aquela Chão pessoa de que é fábrica, né? de chão de fábrica, mas aquele trabalhador um pouquinho mais soberbo, sabe? Que já tem Que, um certo, sim, um certo tem um poder, certo status social, mas que não chega a ser uma aristocracia. não seja ser um E, detentor do meio de produção. sim, tá, Nesse sentido, o que ele fala está muito mais próximo da gente do que o trabalhador rural, sabe? entendi. Ele tá falando do que vão formar, pessoas que vão formar a classe média, né? Ah, entendi. Pelo menos é o meu entender do que ele fala. Né? Porque Sim, o que ele faz todo o trabalho antes dele, né? Ele faz a diferenciação entre pessoas que moram na zona rural e pessoas que moram na zona urbana. Eu acho que ele fala não tem o interesse das pessoas então, assim, menores são os trabalhadores rurais, sabe? Que estão entendi, fora dos centros urbanos. Como sim, essa interpretação que eu tenho. sim. Não sei se eu estou errado. Ah, mas de toda forma é um recorte social, assim, apesar de não ser É o uma coisa foco, mas é um recorte social e outro ponto muito forte também é a questão da organização social, que o foco da campanha antimasturbatória ela vai ter como foco a família. E essa família, uma vez contaminada, vamos colocar assim, por esse ideal, né, por essa ideologia, desculpa, ela é também uma fonte propagadora dessa ideologia. Então, uma vez que o núcleo familiar ele comunga ali com aquela ideologia, ele também vai contaminar, vamos dizer assim, né? Vai propagar a ideologia não só a outros, mas também ao longo do tempo pelas tradições familiares. Também, se a gente pensar. sim, realmente. Acho que é aí que realmente começa um certo processo de domesticação, né, da vida interna. Antes nós tínhamos um processo de domesticação da via oficial. Agora o Estado vai fazer passar e exigir da gente, né, a domesticação de nós mesmos. E explica bastante coisa atual, né? Igual o colega falou sobre a questão da homossexualidade. Um dos meios mais hostis e, ao mesmo tempo, um dos meios que se mostram mais potenciais é o meio familiar. Então, um meio familiar hostil, que é o mais comum, né, infelizmente, ele é muito comum nos dias de hoje, nesse combate, nesse preconceito contra homossexuais. Ao mesmo tempo, a gente vê que núcleos familiares que não comungam, né, com essa ideologia preconceituosa se tornam uma fonte potencial para esse indivíduo, para ele se colocar socialmente, para ele se entender como indivíduo, se entender em sua sexualidade, se desenvolver.
Então a gente vê o papel central da família e vê que esse papel central ele não veio do nada, né? Ele não tem só esse viés religioso, né? Porque a religião ela tem muito disso, ela é muito pautada nessa questão da família. Mas esse viés ele vai se alastrando, igual você mesmo falou, da igreja para as outras instituições, como escola, né, seminários e demais instituições educacionais, posteriormente para o meio médico até chegar na família. Então a família não veio do nada. Esse papel central ele foi entendido em algum momento como um meio potencial de alguma coisa. Então, se a gente não dominar aquilo ali e não propagar uma ideologia, a gente não vai controlar, entendeu? Eles têm um potencial muito, muito significativo na vida dos indivíduos que compõem aquele núcleo. Entendeu? Então, se a gente não domina, se a nossa ideologia ela não é propagada e afixada no meio familiar, a gente perde o controle sobre esses indivíduos. Então, assim, é a ideia de dominar e, né, vigiar e punir os que fogem ali à norma, né, à regra. E não tem até hoje. Então, é muito interessante que a ideia do núcleo familiar ela é tão forte que nós não conseguimos pensar muito claramente na família como um lugar de violência, sabe? Por mais que todas as estatísticas do mundo existem, o lugar mais violento que existe para qualquer pessoa é dentro da própria família. É ali que corre os números abusos, as inúmeras violências, né? Mas mesmo assim, nós estamos muito pegados ao lugar da família como um lugar que nós recebemos amor, nós recebemos afeto, essencial para o desenvolvimento, né, das crianças, né? E até hoje eu não me canso do dia que eu descobri que o ideal da mãe suficientemente boa do Winnie foi criado para trazer as mulheres de volta ao lar, né? A, a transformação em arma econômica social do cuidado materno, né? Você não sabe, a ideia da mãe suficientemente boa foi desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, porque as mulheres inglesas elas saíram do núcleo familiar para trabalhar na guerra, né, e não queriam retornar essas famílias. Então é necessário, então, dar um motivo para as mulheres ficarem em casa, cuidar dos seus filhos. Aí teve toda a campanha. O Winnie virou uma pessoa muito famosa nessa época. Né? Ia na rádio, da TV, do jornal, de todo lugar, e disseminando essa ideia. É uma ideia que a gente tem até hoje, né? É presente, por mais que seja necessário, né? É necessário. Não vamos querer que a criança seja descuidada, né? Mas, assim, interessante como isso se recai ao indivíduo, nunca uma situação social que propicia o cuidado de uma pessoa. Até para quem faz terapia, né, tem sempre um viés ali que te leva a pensar na sua família. Se a família não é o problema central que você vai trabalhar, né, que você vai dar como origem de um sofrimento, né, que você está sentindo ali, de algum jeito, né, vai chegar na família. Então a família ela vai exercer um papel central ou secundário na história de vida dos indivíduos. Então, se você quer controlar os indivíduos, bora na família, porque, né, se a família for desse tipo, a gente vai ter esse tipo de indivíduo. Então, qual indivíduo que a gente quer? Então, é a ideia que a gente tem que pregar na campanha para as famílias, que é a forma que você vai perpetuamente, né? Tem mazelas que você leva pro resto da vida, dependendo do seu núcleo familiar. Então, você vê a importância, né? E o propósito da família ser o foco da campanha antimasturbatória, não é à toa, né? Só se ganha focando na família. Bom, gente, você deixa de ter mais algum comentário, alguma coisa que queria posicionar-se sobre que as leituras que vocês sentirem.
O Valentim trouxe para a gente sobre a nossa atenção de que o Fernando tinha mencionado que 16 a Unifesp vai estar funcionando normalmente. E o Fernando muito gentilmente perguntou se vocês querem ou não ter um encontro no dia 16 ou querem continuar com a pausa por mais tempo. Eu não entendi. No nosso calendário de facilitação, o dia 16 está como feriado, só que no calendário da Unifesp está como dia letivo normal. Gostaria de Mas saber é se um feriado, dia 16? ele achou que iria emendar o feriado. Ah, tá. Aí a gente quer saber se vocês querem fazer o encontro no 16 ou se está preferindo tirar esse dia de pausa mesmo. Quem é o facilitador do dia 16? Temos o Denilson do dia 23. 16 está no feriado. Ah, então dia 16. Ah, ele subiria, então, a facilitação dele. Uhum. Eu acho que teria que ver com ele se ele tem essa disponibilidade, né? Porque às vezes a pessoa pode viajar, alguma coisa do tipo. Muito justo. Valentim, você consegue conferir isso pra gente, por favor? Uhum, vou mandar mensagem para ele depois. Aí, dependendo disso, a gente avisa vocês. Tá bom. Bom, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês e até quando a gente for se encontrar novamente. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.